Você já parou para pensar por que os cães vivem tão pouco tempo? Eles entram nas nossas vidas, mudam tudo ao redor, viram membros da família e quando a gente menos espera já estão envelhecendo. Mas e se tivesse algum medicamento ou tratamento que pudesse prolongar a vida do seu cãozinho, você utilizaria? No vídeo de hoje a gente vai entender por que os cães vivem menos do que a gente, quais raças vivem mais ou menos e, principalmente, o que a ciência está fazendo para tentar prolongar a vida dos nossos companheiros caninos. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E você sabia que um cão atinge a maturidade sexual com menos de 1 ano de idade? Isso já dá uma pista de como o envelhecimento canino acontece em um ritmo muito mais acelerado do que o nosso. O crescimento rápido dos cães exige uma taxa maior de divisão celular, e isso traz um custo, maior acúmulo de mutações, menor capacidade de reparo do DNA e, como consequência, um envelhecimento mais precoce. Mas nem todos os cães envelhecem da mesma forma. Raças pequenas, como o Chihuahua, podem viver até 16 anos ou mais. Já raças grandes, como o Dog alemão, mal chegam aos 8. A diferença está no porte. Quanto maior o cão, mais rápido ele cresce e mais rápido ele envelhece. E quando a gente olha para os lobos, os ancestrais selvagens dos cães, as comparações ficam ainda mais interessantes. Na natureza, os lobos vivem em média entre 6 e 8 anos, porque a vida na natureza é muito perigosa. Mas em cativeiro, onde recebem cuidados veterinários, podem passar dos 15 anos. A diferença é que os lobos não passaram por séculos de seleção artificial como os cães. A criação seletiva nos cães intensificou certas características físicas, mas também aumentou a incidência de doenças genéticas em muitas raças. E apesar de cães e lobos terem muitas semelhanças, nos cães o envelhecimento é acelerado por fatores como genética, ambiente e até alimentação. Ou seja, os cães não vivem menos por azar. Eles vivem menos porque o próprio corpo deles foi programado através da seleção artificial para envelhecer rápido. E sabe aquela história de que 1 ano de vida de um cão equivale a 7 anos humanos? Então, é mentira. Na verdade, durante muito tempo se acreditou nisso, mas essa ideia, embora prática, não reflete a realidade biológica dos cães. Por exemplo, um filhote de 1 ano já é sexualmente maduro, enquanto um ser humano só chega à puberdade por volta dos 12 ou 13 anos. Essa comparação linear simplesmente não funciona. Foi por isso que cientistas começaram a investigar formas mais precisas de medir a idade canina, e a resposta veio de um lugar inesperado: o DNA. Pesquisadores da Universidade da Califórnia desenvolveram um método baseado nas mudanças químicas do DNA conforme os cães envelhecem, chamado de metilação de DNA, e que permite medir a idade biológica dos cães. Esse processo químico marca o envelhecimento das células ao longo do tempo. Com base nisso, eles criaram uma fórmula nova: idade humana é igual a 16 vezes o logaritmo natural da idade do cão mais 31. Pode parecer complicado, mas o que essa fórmula mostra é que os cães envelhecem muito rápido nos primeiros anos de vida e depois esse ritmo desacelera. E como você já deve estar pensando, os cães são muito mais velhos do que pensamos, apesar de viverem pouco. Por exemplo, um cão de 1 ano de idade tem um organismo comparável ao de um ser humano de 30 anos. Aos 2 anos, ele já está com uma idade comparável com o de 40 anos humanos. Depois disso, o envelhecimento se torna mais lento. Trazendo isso para nossa realidade aqui de casa, nossa Melissa Teresa, de apenas 2 aninhos, tem o organismo de uma humana de 40 anos de idade. Além disso, o cálculo muda de acordo com o porte do animal. Cães pequenos vivem mais e envelhecem mais devagar. Já cães grandes vivem menos e envelhecem mais rápido, mesmo sendo filhotes por mais tempo. Ou seja, a idade do seu cão vai muito além da contagem de aniversários. Mas tudo bem, pode continuar chamando seu cãozinho jovem de neném, mesmo sabendo que ele já pode ter um corpo de um senhorzinho ou de uma senhorinha. E quais são exatamente as raças de cães que vivem mais e as que vivem menos? Antes de falarmos sobre isso, imagina só poder conhecer histórias de vida muito mais antigas do que a de qualquer cão que já viveu, histórias que vêm direto dos fósseis mais incríveis do nosso país e que a gente quer mostrar em detalhes para você. É por isso que nós estamos lançando a Expedição Zoomundo, o Brasil antes de nós, uma campanha de crowdfunding onde você pode nos ajudar a contar essas histórias como nunca antes foram contadas. Vamos produzir uma série de 7 episódios viajando por museus e coleções científicas do Brasil para mostrar fósseis originais com comentários dos próprios paleontólogos que fizeram essas descobertas. Tudo isso vai estar disponível de forma gratuita na internet e acessível para qualquer pessoa. E quem contribuir com a campanha também ganha recompensas exclusivas, desde o seu nome nos créditos, materiais especiais, um curso exclusivo e até mesmo a chance de participar de um dia de gravação com a nossa equipe em campo. Para saber mais, é só clicar no link que está aqui na
descrição e no comentário fixado. Com a sua ajuda, a gente leva ciência de verdade para muito mais gente e ajuda a transformar a educação no Brasil. E bora falar sobre as raças de cães que vivem por mais tempo. Se você já teve mais de um cão ao longo da vida, talvez tenha percebido que a expectativa de vida dos cães pode variar de forma surpreendente entre raças. Um estudo publicado em 2024, com mais de 30 mil cães analisados, mostrou que raças pequenas de focinho alongado têm as maiores expectativas de vida. Entre as raças que vivem mais estão o Chihuahua, o Poodle Toy, o Spitz alemão e o Dachshund, o famoso salsichinha. Todos eles têm em comum o porte pequeno, metabolismo mais lento e menor sobrecarga sobre os ossos e articulações. Além disso, essas raças tendem a apresentar menos doenças cardíacas graves, o que contribui para vidas mais longas, muitas vezes acima dos 15 anos. O Yorkshire, por exemplo, costuma viver entre 13 e 16 anos. Ele é resistente, ativo e tem baixa incidência de doenças genéticas graves quando bem selecionado. Já o Shih Tzu, além de pequeno, é uma raça com histórico de longevidade em ambientes domésticos, chegando facilmente aos 14 ou 15 anos. Já entre os que vivem menos, temos os cães de raças gigantes, como o Dog alemão, o Mastim napolitano, o Terra Nova e o São Bernardo, que muitas vezes não chegam a ultrapassar 8 anos de vida. Esses cães sofrem com crescimento acelerado, sobrepeso e alta incidência de doenças como displasia coxo-femoral e cardiomiopatia dilatada. Outro grupo com expectativa de vida reduzida são os cães braquicefálicos, como o Bulldog inglês, o Bulldog francês e o Pug. Por conta da anatomia do crânio e do focinho curto, esses cães têm sérias dificuldades respiratórias, além de maior propensão a problemas neurológicos, oftalmológicos e dermatológicos. Como consequência dessa anatomia, eles têm um risco muito maior de morte precoce, principalmente por problemas respiratórios. O Bulldog inglês, por exemplo, tem uma média de vida de apenas entre 6 a 8 anos. A explicação está na genética e na forma como essas raças foram criadas. Muitas delas passaram por seleções intensas, priorizando estética e padrão de raça em detrimento de diversidade genética. Além disso, tem a questão do endocruzamento, ou seja, o cruzamento de indivíduos que são parentes próximos. Isso aumentou a incidência de doenças hereditárias, como problemas cardíacos, ortopédicos e neurológicos. Raças que foram cruzadas repetidamente para manter um padrão estético, muitas vezes acumulam genes deletérios que aumentam a predisposição a doenças hereditárias. É o caso do Cavalier King Charles Spaniel, que frequentemente desenvolve problemas cardíacos precoces, apesar de ser um cão de porte pequeno. Em contrapartida, os cães sem raça definida, os famosos vira-latas, costumam viver mais. Isso porque sua diversidade genética reduz a chance de herdar doenças recessivas específicas. Muitos vira-latas vivem entre 12 e 15 anos, dependendo do porte. Estudos também mostram que o sexo e o estado reprodutivo influenciam na expectativa de vida. Fêmeas castradas têm menor risco de doenças reprodutivas, como piometra e tumores mamários, o que pode aumentar a longevidade. Em machos, os dados ainda são debatidos, mas há indicações de que a castração pode ter efeitos positivos ou neutros, dependendo do caso. De qualquer modo, a raça do seu cão é um fator determinante na longevidade dele, mas entender esses riscos também permite agir antes, com exames preventivos, alimentação adequada e cuidados específicos para cada tipo de corpo e histórico genético. Assim, conhecer o histórico da raça, os riscos associados e oferecer um ambiente saudável pode fazer uma grande diferença na vida e no tempo de vida do seu amigo canino. Você que está assistindo a gente, já sofreu com a perda de um doguinho? Comenta o nome dele ou dela aqui para deixar registrado como uma forma de homenagem. Por aqui, nós sofremos bastante com a nossa primeira doguinha que tivemos como casal, a Bela. Quem acompanha o Zoomundo desde o comecinho já deve ter visto ela por aqui. A Bela era uma labradora linda e amorosa, que alegrou nossas vidas por 12 anos e se foi em 2021. Sua partida deixou um vazio enorme em nossas vidas e não tem um dia sequer que a gente não lembre dela. Mas o tempo passou e 3 anos depois adotamos a Melissa Teresa, nossa mestiça, também linda e amorosa e que faz nossos dias mais felizes. Eu tenho certeza que você, assim como nós, gostaria de ter tido mais tempo com seu amigo canino. A boa notícia é que a ciência não está de braços cruzados diante da curta vida dos cães. Pesquisadores do mundo todo estão buscando formas de prolongar a longevidade canina e os avanços são mais promissores do que você imagina. Um dos maiores
maiores projetos nessa área é o Dog Aging Project, que estuda milhares de cães ao longo de anos para entender como fatores como genética, dieta, ambiente e estilo de vida influenciam o envelhecimento. Com base nesses dados, cientistas começaram a investigar intervenções que poderiam atrasar o relógio biológico dos cães. Uma das substâncias mais estudadas é a rapamicina, um composto originalmente usado como imunossupressor em humanos, mas que mostrou efeitos positivos no envelhecimento celular. No estudo de 2017, cães tratados com pequenas doses de rapamicina apresentaram melhoras significativas na função cardíaca e nos marcadores de saúde, e sem efeitos colaterais significativos. A pesquisa avançou e hoje já existe um estudo clínico mais robusto em andamento, o projeto Tríade, que deve trazer resultados nos próximos anos. Outra linha de pesquisa importante é a da restrição calórica. Já se sabe que cães com peso ideal vivem mais do que cães acima do peso. Dietas balanceadas com controle de calorias e nutrientes podem reduzir a inflamação e retardar doenças crônicas. Exercício físico regular, enriquecimento ambiental e cuidados veterinários preventivos também ajudam a retardar o envelhecimento biológico. E ainda que no futuro a gente consiga prolongar a vida dos cães com medicamentos, é preciso pensar na saúde e no bem-estar, respeitando os limites biológicos de cada raça e indivíduo. Apesar do desafio, a ciência está cada vez mais próxima de responder uma pergunta que emociona milhões de tutores. Será que um dia vamos conseguir fazer nossos cães viverem mais? A vida dos cães pode até ser curta, mas é intensa. Em pouco tempo, eles nos ensinam sobre amor, lealdade e alegria de um jeito que fica na nossa memória para sempre. O envelhecimento dos cães não é só uma questão de tempo. Ele envolve biologia, genética, porte, estilo de vida e a forma como eles foram domesticados ao longo dos séculos. E por falar em domesticação, você sabia que algumas raças de cães mudaram drasticamente ao longo do tempo? E isso, infelizmente, afetou negativamente algumas raças. E é sobre isso que a gente fala neste vídeo aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.